Tem vezes que você está tão imerso num problema que você não consegue enxergar a solução, não consegue ver além do mato alto, além daquela poeira que se forma diante daquela situação que você está vivenciando, ou mais, parte do seu time às vezes fica imerso em um caos e não consegue achar solução batendo cabeça e se desespera pelo fato de não encontrar uma saída. Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, me chamo Júnior Rodrigues, estou aqui fazendo mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como mudar a perspectiva. Eu vou pedir para que você fique nesse vídeo até o final, dê o seu like, compartilhe e, é claro, faça com que essa mensagem ela possa chegar a cada vez mais pessoas. Na verdade, o objetivo aqui é a gente então trazer o insight de como você, como líder, pode atuar de uma forma diferente dentro do seu time. E aí eu trago uma passagem bíblica aqui muito interessante, onde Jesus vai demonstrar essa sua capacidade de enxergar além do problema. É super importante que a gente desenvolva isso em nós, porque em muitos dos casos, às vezes o time está imerso em algum problema, está enfrentando alguma situação difícil, e o líder precisa ser esse porto seguro, essa referência onde o time vai poder consultar e ele vai ter esse olhar mais amplo, esse olhar para além daquele problema e conseguir enxergar alguma possibilidade de saída. Então, às vezes a gente fica vivenciando ali uma situação adversa, a gente não consegue olhar adiante e a gente fica com um foco muito excessivo no problema. A gente não consegue enxergar além dessa neblina que se forma diante daquela situação que a gente está vivenciando. E aí o versículo que eu queria trazer para você aqui está em Mateus 5, de 1 a 12. Eu vou ler aqui para vocês. Tem uma outra passagem em Lucas também que é muito semelhante, e aí a gente vai fazer uma breve comparação para que você possa compreender. Mas vamos ler aqui. Lembrando que a minha Bíblia ela é uma Almeida Revista atualizada, tá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então veja que interessante, né? Esse trecho aqui ele é conhecido como as bem-aventuranças que Jesus trouxe ali para os discípulos, e a gente percebe aqui que Jesus ele coloca em diversas situações adversas, em diversos contextos onde as pessoas se sentiam diminuídas, rechaçadas, estigmatizadas, né? E, enfim, de alguma forma ali ridicularizadas pela situação, pelas outras pessoas em questão, e Jesus colocando bem-aventurados. Então, mostrando uma perspectiva de que, mesmo que você esteja numa situação ruim, você precisa enxergar o lado positivo. É aquela velha história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Então, quando a gente tem um pensamento mais positivo, né, um pensamento em onde a gente consegue enxergar o lado bom daquela situação, a gente então consegue olhar de uma outra forma. A gente, quando está olhando pelo lado do problema, quando a gente está imerso naquilo ali, a gente tem dificuldade da gente conseguir então enxergar realmente que há um outro lado, há uma outra possibilidade e que aquilo ali pode ser bom para a gente. Todo esse sofrimento, toda essa dificuldade que a gente passou, que a gente enfrentou na nossa vida, em uma determinada situação, se talvez a gente tivesse olhado por um prisma diferente, de uma forma diferente, a gente talvez não teria se sentido tão mal, a gente teria conseguido encontrar uma solução. E é isso que Jesus quer trazer para a gente nesse trecho. Ele fala exatamente de que a gente precisa olhar, né, quando ele fala aqui,
bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quer dizer, se você está sentindo fome, você está sentindo problema, você vai ter o seu benefício, você vai ter a sua recompensa depois, porque essa situação que você está enfrentando, ela vai fazer com que você cresça. Então a gente precisa olhar para o problema como uma oportunidade. Às vezes a gente olha o problema como algo ruim, algo que nos coloca para baixo, algo que nos diminui, que faz com que a gente sofra, que faz com que a gente perca. E na verdade o que a gente tem que olhar é: como que eu posso aprender com esse problema? Como que eu posso evoluir? Onde que eu estou errando e qual é a oportunidade que eu tenho de melhorar aquilo que eu estou realizando? Então, Jesus, ele nos traz essa perspectiva e nós, como líderes, temos que levar essa perspectiva para o nosso time. E aí eu vou dar uma olhadinha em Lucas, só para a gente ver aqui o que tem de diferente. Então, Jesus, ele traz aqui de Lucas 6, capítulo 6, versículos de 20 até 23. Então, é bem pequeno, ele traz de uma forma mais resumida, mas aí a gente vai ver aqui que, na verdade, o sentido é o mesmo, né? Então, olhando para ele, para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurado vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora têm de fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque havereis de rir. Quer dizer, você está sofrendo, você vai rir, você vai ter alegria depois. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então vejam que Lucas resume, mas ele traz o mesmo sentido. Então ele descreve essa cena e coloca a importância do líder, né? No caso ali Jesus, e a gente precisa agir dessa forma, em tirar o foco sobre a situação ruim e identificar essas oportunidades que se avizinham um pouco mais à frente. E é interessante também que quando a gente reverte esse quadro negativo, transformando a atitude com relação ao cenário desfavorável, e a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente, a gente então identifica uma oportunidade de melhorar. É um movimento que ocorre de dentro para fora, que faz com que a gente se inspire, com que a gente se motive em cima daquele problema para que a gente consiga então alcançar melhores resultados. Então o líder, ele precisa manter essa serenidade, enxergar o todo, enxergar para além do problema e transmite ao time que existem essas outras possibilidades, porque às vezes o time tem realmente dificuldade de enxergar. E aí demonstrando que numa crise, um problema, um confronto, qualquer situação que seja difícil, não é um ponto final. Não é aquilo ali que vai definir a sua situação, a sua vida dali para frente. E sim que aquilo ali é uma oportunidade, que aquilo ali é uma etapa que você precisa superar. E esse desafio, essa etapa, tudo isso que você passa faz com que você ganhe forças para que você possa seguir e enfrentar situações cada vez mais difíceis que virão. Então, quando acontecer aquela situação difícil que você passou e você enfrentou e você conseguiu se dar bem, se ela acontecer de novo, você vai lidar com ela de uma forma bem melhor. E aí você consegue, então, olhar e enxergar que há uma perspectiva sobre o que há de vir depois. E o que há de vir depois é muito melhor do que a gente enfrentou até aqui. Então, você como líder, transmita isso para o seu time, mantenha essa serenidade, enxergue além, enxergue o todo e transmita essas possibilidades para o seu time para que ele possa confiar de que aquela situação, que por mais que seja ruim, que ele esteja enfrentando, não é um ponto final e sim que o melhor está por vir e que virá. Gostou desse vídeo? Então eu peço que você compartilhe, marque um amigo, com certeza isso aqui vai ajudar muitas pessoas, independentemente se você é cristão ou não. Isso aqui é para a sua vida, para que você se torne um líder cada vez melhor, e esse é o nosso desafio. Vem com a gente nessa jornada, te espero no próximo vídeo. Um abraço!